Tá em tela cheia, né, para vocês agora? Uhum. Pronto, vamos lá. TEP. Antes de eu falar, de fato, a TEP, que é a patologia, a gente precisa entender algumas coisas a respeito da nossa fisiologia natural, né? Então, quais vão ser os nossos objetivos de aprendizagem? Definir o tromboembolismo pulmonar, reconhecer a epidemiologia e os fatores de risco, descrever a fisiopatologia do TEP, identificar os sinais e sintomas clínicos do TEP, conhecer os exames para diagnóstico e conhecer as opções de tratamento. Antes da gente falar sobre a TEP por si só, a gente tem que entender o que é um trombo, o que é um êmbolo, por que é tromboembolismo pulmonar, certo? Então, vamos aqui. Aqui a gente tem 3 figurinhas. Essa primeira figurinha, ela tá mostrando nosso fluxo sanguíneo normal. Então, eu tô vendo aqui um fluxo sanguíneo laminar, tenho aqui tudo certinho, sem nada obstruindo. Quando a gente passa para essa segunda imagem, a gente já começa a ver algo bloqueando aqui esse fluxo sanguíneo, deixando ele, primeiro, menor, vocês estão vendo que tem menos hemácias conseguindo passar, e segundo, ele já começa a ficar meio turbulento, meio estranho. E essa obstrução, ela pode acontecer por conta de algumas coisas. Por conta de um coágulo, a gente vai ver que pode acontecer por conta de um gás, a gente também pode ter por conta de gordura, como na aterosclerose, né? Então, o que acontece? Quando ocorre essa obstrução, a obstrução é chamada de trombo, certo? É a formação de um trombo. Quando esse trombo, ele acaba se largando, um pedacinho dele, ele começa a ser chamado de êmbolo. Então, basicamente, a diferença é, um trombo é exatamente aquela obstrução que está ali paradinha, bonitinha. O êmbolo é o quê? É um pedaço daquele trombo que acabou se soltando e faz com que ele viaje pela nossa corrente sanguínea até ele conseguir ou de fato ser degradado pelo nosso corpo, ou ele pode também trazer outras consequências, como também se fixar em alguma parte do nosso corpo e impedir o fluxo sanguíneo. Então, bora lá. O que é a TEP? A TEP, então, vai ser a obstrução da minha artéria pulmonar ou de qualquer outro ramo, que a gente sabe que a artéria pulmonar ela vai se ramificando a ramos cada vez menores, pela impactação de um ou mais êmbolos, ou seja, eu posso ter um pedacinho que soltou ou até mais que um. E de onde, Mari? A TEP, de onde é que veio esse êmbolo? Porque eu sei que o êmbolo, ele não originou ali na minha artéria pulmonar, ele veio viajando até ele se estagnar ali. Geralmente, na maioria das vezes, esse símbolo ele vai ser originado dos meus membros superiores, das minhas pernas. Por que, Mari? Geralmente, por conta desse aspecto gravitacional, a gente também vai ter um maior fluxo sanguíneo vindo das pernas, mas também é um fluxo sanguíneo mais lento, então tudo predispõe que, de fato, seja pelas nossas pernas, tá certo? Não significa que a gente não possa ter pelos nossos membros superiores ou por outro canto, mas geralmente, na grande maioria das vezes, a TEP vai originar de uma trombose venosa profunda dos membros inferiores. E isso vai estar intimamente ligado com um dos sinais que a gente vai estar observando quando a gente vai falando de TEP, que eu vou falar lá na frente. E como eu disse para vocês, esses êmbolos, eles não necessariamente são coágulos, eles podem ser gordura, ar, células neoplásicas, mas para a prova de vocês, certo? O Fernando, ele considera que ele faz meio que um censo de que a gente vai estar falando só de coágulo, tá bom? Para a prova de vocês, lembrem disso, mas só saibam que existem outros tipos, tá bom? E por que, Mari? Por que a gente está aqui numa sexta-feira à noite falando sobre TEP, né? Porque vocês têm prova na segunda? Também. Mas o que acontece? Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês que, com o passar dos anos, a TEP foi aumentando cada vez mais. O número de internações foi aumentando. Isso aqui é para trazer uma reflexão para vocês de que o que acontece? Nós, como futuros profissionais, a gente, claro, a gente tem que saber tratar aquele paciente, tratar aquela comorbidade, mas, em vez de eu tratar aquela comorbidade, eu também posso estar tratando pacientes antes dele ter a doença. Então, eu tenho que focar o quê? Na minha prevenção. Tá, Mari, como que eu vou focar na minha prevenção falando de TEP, né? Para que a gente consiga diminuir esse número de internamentos. Basicamente, a gente conseguindo visualizar quais são os fatores de risco. Tá, que tipo de pessoa, que tipo de comportamento, que história eu tenho que procurar naquele paciente que pode predispor ele ao desenvolvimento da TEP. E para isso, a gente vai usar a tríade de Virchow. Esse é o primeiro slide extremamente importante que o Fernando adora cobrar. Isso aqui é questão, assim, vai cair na prova de vocês, com certeza.
Então, vocês entenderem, vocês conseguirem raciocinar de uma forma lógica, vai ajudar muito vocês a fazerem as questões. Para isso, a gente vai usar a tríade de Virchow, que é composta por 3 componentes: a êxtase sanguínea, lesão endotelial e estado pró-coagulativo, ou também chamados de hipercoagulabilidade, tá bom? E o que eu tenho que saber disso aqui? Eu tenho que saber, primeiro, que eu não preciso ter os 3, para que de fato seja um fator de risco. Eu posso ter só um, mas que se eu tiver 3, o meu risco aumenta cada vez mais, né? E onde é que eu vou, o que vai ser isso? Onde é que eu vou encontrar esses fatores de risco? Vamos começar falando aqui da hipercoagulabilidade. Eu vou ter algumas substâncias estrógenas que vão ajudar a gente a ter esse fator pró-coagulativo, né? Por exemplo, paciente que usa anticoncepcional. É muito comum a gente ver paciente utilizando anticoncepcional que é composto por o quê? Progesterona e estrogênio. Então, o que acontece? Ela já tem uma predisposição maior ao desenvolvimento de TEP. Por quê? Porque ele vai ajudar o nosso corpo a meio que coagular mais nosso sangue, certo? E ajudar a formação de trombos. Outra coisa, paciente também puérpera. Então, assim, acabou de dar a luz, a gente também vai ter um boom de estrogênio que também vai estar associado a uma maior predisposição, a uma maior coagulabilidade. E as trombofilias. Aqui é uma das partes mais importantes também, porque ele também cobra muito essas trombofilias, certo? Vocês acabaram de passar pela hemato, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês já têm mais ou menos ideia do que eu vou falar aqui, mas se eu estiver falando grego ou algo do tipo, quiserem que eu repita, podem pedir. Vamos lá. Eu tenho 2 principais, certo? Trombofilias vão ser doenças congênitas, então, que vão estar associadas a uma maior predisposição daquele paciente de desenvolver coágulos, tá bom? E eu tenho 2 principais, a mutação do fator 5 de Leiden. O que é isso? O fator 5 de Leiden, a gente sabe que é um dos nossos fatores da coagulação, lá da nossa cascata de coagulação. E o que acontece? Nessa mutação, ele acaba ficando mais resistente. Resistente a quê? Aos meus mecanismos anticoagulativos. Como assim, Mari? A gente sabe que o nosso corpo é um equilíbrio, um constante equilíbrio. Então, o que vai ter? Eu vou ter mecanismos pró-coagulativos e mecanismos anticoagulativos. E eles vão estar ali em equilíbrio. O meu fator 5, se ele for de Leiden, se ele tiver essa mutação, ele não vai conseguir ser meio que diluído por aquele fator anticoagulativo. Então, ele acaba aqui promovendo uma maior coagulação, certo? E a minha mutação no gene da protrombina. O gene da protrombina, a protrombina também faz parte ali da minha cascata de coagulação, que vai originar a minha trombina, enfim. E o que acontece? Aqui, eu vou ter uma maior disponibilidade de protrombina, porque o que acontece? A minha protrombina é uma proteína que ela vai ser produzida lá no meu fígado. Nessa mutação, o meu fígado acaba produzindo muita protrombina. Então, acaba que o número de protrombina aumenta no meu sangue e, consequentemente, os meus mecanismos anticoagulativos não conseguem superar esse número e, de fato, eu tenho uma hipercoagulabilidade, tá bom? Outra coisa importante, câncer e quimioterapia também está muito associado à hipercoagulabilidade. Falando isso porque caiu pela primeira vez na minha prova, né? Então, foi uma coisa bem diferente que a galera ficou, meu Deus, será que é? Será que não é? Mas sim, câncer e quimioterapia está muito associado com hipercoagulabilidade. Por quê? Porque o câncer pode produzir alguns tipos de substância que são coagulativas e também porque a quimioterapia ela pode estar associada com a destruição de alguns fatores de anticoagulação, tá bom? Então, lembrem disso. E lembrem também de fatores que vão promover a perda de proteína. Então, por exemplo, a síndrome nefrótica, que vocês viram no segundo semestre, vai estar acontecendo uma perda de proteína que pode estar associada às minhas proteínas de anticoagulação. Essa é a parte mais lenta, assim, da aula em relação à tríade de Virchow, porque, de fato, a gente tem que entender. Mas a êxtase sanguínea, quando eu fico com imobilidade, quando o paciente está internado na UTI, então ele fica muito tempo sem conseguir se mexer, isso pode estar associado com o quê? Com maior desenvolvimento de coágulo. Quando eu tenho anestesia, insuficiência cardíaca, o meu sangue, ele começa a não fluir muito bem, ele fica mais parado, porque o meu coração não consegue bombear. Então, com o meu coração, com o meu sangue parado, eu acabo promovendo uma maior coagulação. Lesão endotelial. Se eu faço uma cirurgia, principalmente cirurgia dos meus membros inferiores. Paciente fez cirurgia de joelho, paciente teve algum trauma nos meus membros inferiores, está super associado.
E lembrar principalmente da obesidade, que a obesidade e a idade avançada são dois fatores também importantes. Mas foque para a prova, foquem principalmente nesse aqui, tá bom? Certo. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida, alguma coisa. Não. Pronto. Certo, então vamos lá. Já entendi. O meu trombo, ele é originado geralmente nos meus membros inferiores. Vamos supor, aqui é a minha veia ilíaca. Aí ela sobe, 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 sobe. O que acontece? É originado o trombo, o êmbolo se desprende. O êmbolo vai subindo, 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 até chegar aqui no meu coração. Chegou no meu coração, ele vai através do meu átrio, passa no meu ventrículo direito e sobe através da minha artéria pulmonar e consegue acabar obstruindo os meus ramos mais distais da minha artéria, do meu pulmão. Tá, Mari, mas por que ele só vai parar aqui? Por que ele não pode parar no meu coração, por exemplo? Vocês podem pensar nisso. Mas porque vamos pensar comigo. Ele tá vindo aqui por uma artéria calibrosa, chega na minha veia cava inferior, que é ainda mais calibrosa, entra em duas câmeras que são extremamente calibrosas, né? Elas são grandes, são largas. E aí, a partir do momento que ela passa pela minha artéria pulmonar, ela começa a se ramificar e ficar cada vez menor. Então não tem como eu originar um trombo e ele tá indo para um lugar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Ele não vai parar ali. Ele só vai parar se de fato, em algum momento, o diâmetro daquele local for menor do que o tamanho dele. Então, onde é que isso acontece? Principalmente nos meus ramos mais distais aqui da minha artéria, do meu pulmão, certo? Do meu tecido pulmonar. Então, o trombo nos membros inferiores vai promover a formação de um êmbolo, que vai se transformar até a artéria pulmonar e os meus ramos. Agora, aqui é a primeira parte da aula que eu queria que vocês respondessem, tanto pelo chat, como também pode ser por áudio, em relação à pergunta. A gente vai ter dois tipos de TEP, o TEP central e o TEP periférico. O que é isso? O TEP central é basicamente quando o êmbolo ele fica obstruindo a minha artéria pulmonar, o meu ramo mais proximal aqui, certo? Que é a artéria mais calibrosa, uma artéria que contém uma maior quantidade de sangue, certo? E eu tenho o TEP periférico, que é quando ele consegue obstruir os meus ramos mais distais. É aqueles ramos menores, aqueles ramos que, de fato, eles estão mais na periferia dos meus lobos pulmonares. Então, é TEP periférico. A primeira pergunta que eu queria fazer nessa aula é: em que tipo de TEP vocês acham que é mais comum eu ter infarto pulmonar? Eu tenho uma falência tecidual, uma falência pulmonar, pelo sangue não tá passando no TEP central ou TEP periférico? Respondam aí. Periférico. Show, gente, perfeito. E por que eu vou ter isso? Eu, quando tava estudando, na minha cabeça foi super, assim, eu fiquei, obviamente, a central, uma artéria muito mais calibrosa, vai estar bem na minha artéria pulmonar. Como é que não vai ser ela? Sendo que não. O que acontece? Por ser uma artéria muito calibrosa, por ser uma artéria que está transportando muito sangue, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, o que acontece? Nessa área mais proximal aqui do nosso pulmão, a gente vai ter uma circulação dupla. A gente tanto vai ter uma circulação pulmonar, como também uma circulação brônquica. Então, se eu tiver um bloqueio aqui da minha artéria pulmonar, eu vou ter consequências. Vou ter, com certeza. Mas eu não vou ter uma consequência tão grande para desenvolver uma isquemia. Por quê? Porque eu vou ter as minhas artérias brônquicas irrigando o tecido ainda. Então, onde é que eu não tenho uma dupla circulação? Lá na minha periferia. São nos meus ramos mais distais. E o que vai acontecer? Se eu tenho bloqueio daquele ramo, o meu tecido, que está sendo vascularizado por ele, vai acabar diminuindo a quantidade de oxigênio e necrosando. E isso vai originar exatamente o meu infarto pulmonar, certo? Então, eu tenho ausência de circulação brônquica na periferia. Como vocês podem ver nesse pulmão aqui, ó, bem na periferia, é que eu vou ter área de necrose, área de necrose, área de necrose. Então, o que acontece? É importante eu lembrar que o quê? Se eu tenho um infarto pulmonar, eu vou ter uma diminuição do oxigênio no meu pulmão e eu vou ter uma área que está muito comprometida. Se eu tenho uma área que está muito comprometida, é bem sério. Sendo que o que acontece? Isso aqui
é o motivo de eu falar de TEP bem no começo da formação médica? É o motivo de as maiores mortes aqui em TEP? Não, não é esse motivo. Isso aqui acontece geralmente em 10 a 12% dos pacientes que têm TEP, então é bem raro. É grave, mas é bem mais raro. E geralmente o paciente que apresenta isso aqui, ele vai ter um dos sintomas que ele vai apresentar vai ser hemoptise, ou seja, tosse com sangue. Então, quando a gente pensa em tosse com sangue, a gente pode pensar, quando a gente estiver ouvindo o paciente, a gente pode de fato pensar em infarto pulmonar. Mas o que de fato vai aumentar tanto a mortalidade de TEP na grande maioria das vezes? É algo relacionado não ao meu pulmão, mas ao meu coração, certo? Segunda parte da aula, que é muito importante, ele gosta muito de cobrar, e para mim, se você entender isso, você consegue desenrolar o resto de TEP todinho. E assim, gente, eu sei que tipo, vocês estão em pneumo e tal, mas TEP é um assunto tão batata em tantas áreas. Por exemplo, eu vi cardio começo do semestre agora, e no meu OSCE de cardio cai um TEP, entendeu? Então, assim, para vocês terem ideia como é tão recorrente, tanto em pneumo como em cardio, né? Eles estão diretamente associados. Então, vamos lá. Primeiro, antes de eu falar da fisiopatologia, eu preciso que vocês entendam dois conceitos: o conceito de pré-carga e o conceito de pós-carga. Eu não sei como é que vocês viram esse conceito com os professores de pneumo, mas quando a gente vai para cardio, a gente entende que pré-carga e pós-carga eles não estão associados a um único ventrículo. A gente vai estar associado geralmente com a região que a gente está falando. Então a gente pode ter pré-carga e pós-carga do VD, pré-carga e pós-carga do VE. Então o que é? Pré-carga. Pré-carga vai ser a quantidade de sangue que vai chegar no meu ventrículo. E pós-carga vai ser o quê? A resistência que o meu ventrículo precisa ganhar para conseguir ejetar o sangue para algum tipo de artéria, ou artéria pulmonar ou artéria aórtica, certo? Então, basicamente, o que a gente sabe? A gente sabe que o nosso sangue ele tende a ir do ambiente de maior pressão para menor pressão. Com isso fixado, a gente pode seguir para a fisiopatologia, tá? Vamos lá. Eu vou passar aqui só para poder explicar direitinho para vocês. Vamos lá. A gente teve um êmbolo, que esse êmbolo acabou chegando aqui na minha artéria pulmonar. Vamos supor que é um TEP central que está bem aqui, logo na saída da minha artéria pulmonar. Eu estou obstruindo aquele local. O que vai acontecer? Não vai passar sangue. Se não vai passar sangue, vai começar a se acumular sangue aqui no meu ventrículo direito. Então, se vai começar a se acumular sangue no meu ventrículo direito, o que vai ocorrer? Para o meu ventrículo direito conseguir vencer essa pressão e ejetar o sangue, ele vai precisar fazer cada vez mais força. E o que acontece? Quando a gente faz cada vez mais força no nosso coração é o quê? É um músculo. Se a gente treina, bota força, por que a gente vai para academia? Para a gente crescer. Então, a gente precisa botar mais força do que geralmente a gente bota numa fisiologia normal. Então, se eu estou botando mais força nesse músculo aqui, nessa área, eu vou ter a hipertrofia de todo esse VD, certo? Se eu tenho a hipertrofia desse VD, o que pode acabar acontecendo? As minhas artérias que irrigam essa câmara, por exemplo, as artérias coronárias, elas podem acabar o quê? Se fechando, porque aquele músculo vai estar tão hipertrofiado que elas vão meio ser colabadas. Então, o que acontece? Eu vou ter o colabamento das minhas artérias que irrigam esse músculo todinho, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter infarto do meu VD. O meu VD ele vai ficar isquemiado. E como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai colocar cada vez mais força para ejetar esse sangue se ele está isquemiado? Ele só não vai. Ele vai parar de funcionar. Eu vou ter uma disfunção do meu ventrículo direito. E se eu tenho uma disfunção do meu ventrículo direito, como é que o sangue, primeiro, vai passar por aqui? E como é que esse sangue vai chegar no meu VE? Não chega. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da quantidade de sangue que sai no meu VE. Ou seja, tanto que chega como que sai. Então, eu vou ter dois conceitos importantes. Eu vou ter um aumento da minha pré-carga, certo? Aqui no meu VD. E eu vou ter uma diminuição da pós-carga. Perdão. A gente vai ter o quê? Um aumento da pré-carga e um aumento da minha pós-carga. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um aumento da minha pós-carga no meu VE, eu vou ter uma diminuição de sangue no meu corpo, porque não vai estar saindo sangue. Se eu tenho diminuição de sangue no meu corpo, o que ocorre? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Alguém acha? Seria um aumento da pós-carga do VD, não? Aqui, ó. Isso, perfeito. É porque, basicamente, também, eu não falei que a quantidade de sangue que chega no ventrículo é a pré-carga? Concorda? Aqui, ó. A quantidade de sangue que chega não é a pré-carga? Eu vou ter um aumento do meu sangue aqui que está sendo acumulado, então a pré-carga vai ser maior, certo? Mas a pós-carga também vai ser maior. Por quê? Porque a força que o meu ventrículo vai ter que exercer, ele também vai ser maior, certo? Foi só porque eu falei pré-carga e não falei pós-carga, mas tá certo, é exatamente isso. Show? Tem nem que falou. Mas vamos lá. Certo, então o que ocorre? Eu vou ter uma dilatação do meu VD. Essa dilatação do meu VD vai comprimir as minhas artérias. Se eu tenho a compressão das minhas artérias, eu vou ter o quê? A isquemia, ou seja, a disfunção do meu VD. Eu vou ter a falência daquela câmara. Se eu tenho a falência daquela câmara, a quantidade de sangue que chega no meu VE, a minha pré-carga, vai ser cada vez menor. Se a minha pré-carga vai ser cada vez menor, a quantidade de sangue que eu vou ter circulando no meu corpo, na grande circulação, vai ser cada vez menor. Sendo que o nosso corpo precisa de uma quantidade X para que os meus órgãos consigam ser perfundidos e eu consiga funcionar. Se ele não tem essa quantidade X e eu tenho uma hipotensão muito grande, eu posso evoluir para um choque cardiogênico, que é uma diminuição da quantidade circulante do meu sangue por motivos cardiovasculares, certo? Gente, alguma dúvida? Eu sei que isso aqui é meio confuso, pré-carga, pós-carga, porque existe tanto pré-carga de VD como pós-carga de VD, então pode ficar mais confuso. Então, se vocês tiverem dúvida, se quiserem que repita, enfim, peçam aí. Porque essa é a parte mais chatinha da aula, o resto é muito rápido. Tudo certo? Pode passar. Certo. Então, vamos lá. E cai, viu? Cai muito. Ele já colocou várias questões em relação a isso. Diagnóstico. Aqui, gente, não tem muito o que ser feito, porque é como várias pessoas já falaram, e eu também concordo, que é tudo muito igual, que tem tudo muito parecido. Mas o que é que eu posso falar para vocês? Que no TEP é muito comum a gente ter essa dor nas pernas. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que geralmente os trombos que se transformam em êmbolos na TEP, elas vão ser originadas lá nos meus membros inferiores? Pois é, isso aqui vai ser um dos principais sintomas que eu vou ter. Por quê? Se eu tenho um trombo que está originando lá no meu membro inferior, o que eu vou ter? O bloqueio do fluxo de sangue lá nas minhas pernas. Se eu tenho um bloqueio de sangue nas minhas pernas e meu sangue não consegue passar, o meu sangue começa o quê? A se acumular. Se ele começa a se acumular, ele pode acabar indo por terceiro espaço e originando edema. Então, por isso que ele dá dor nas pernas, certo? Mas ele também vai ter dispneia, dor pleurítica, ou seja, é aquela dor ventilatória dependente. A gente vai ter tosse, ortopneia, hemoptise. Não é muito comum, como eu disse, porque está associada a infarto pulmonar, mas quando está presente é bem sugestivo, tá bom? E os sinais, taquipneia, taquicardia, crepitações e instabilidade hemodinâmica, principalmente no TEP maciço, tá? Que o que vai ser o TEP maciço? Vai ser aquele TEP que é horrível, que vai dar origem a choque cardiogênico devido a um corpo monálio. O que é corpo monálio? Que o professor também pode cobrar. É basicamente uma disfunção do meu coração por algum problema pulmonar. TEP, eu tenho bloqueio da minha artéria pulmonar e por isso vai ter uma fisiopatologia todinha que vai prejudicar o meu coração, certo? E esse aqui é o pior cenário que a gente pode observar num TEP, tá bom? Vamos lá. E como é que eu vou poder promover o diagnóstico de TEP além disso? A gente tem que prestar bem atenção na história clínica, né? Prestar atenção se o paciente ele tem alguma trombofilia, se ele ficou muito tempo internado, se ele fez alguma cirurgia, enfim. Então, para isso, a gente usou um método que é o score de Wells. Tem outros scores, que é o PESI, que é o PSI, tem o PSI, mas o que o professor mais cobra é esse score de Wells mesmo, mas saibam que existem outros, tá bom? E o que esse score de Wells fala? Ele basicamente ele vai dar alguns tipos de situações, alguns tipos de critérios, e cada critério desse vai adicionar um pontinho. Quanto mais pontos eu tiver, maior a probabilidade de eu estar diante de um TEP. Ai, Mari, como é que eu vou decorar isso? A gente criou um mnemônico que é o chicote.
né? Então, tipo, mnemônicos sabem que são maravilhosos, né? Eles ajudam muita gente, principalmente na medicina, que é muita coisa. Então, assim, existe esse score de Wells que, de fato, ele tem alguns pontos diferentes, né? Mas tem o score de Wells simplificado, que cada um deles vale um ponto, que eu acredito que seja esse que o professor poderá cobrar. Ele não tende a cobrar para vocês fazerem o cálculo. Tipo assim, o paciente tem esse um ponto, esse aqui 3 pontos. Não, ele geralmente já dá. Então, foquem em saber até qual é a quantidade de pontos que eu posso suspeitar de um TEP, certo? Algumas literaturas vão mudando. Essa aqui estava considerando acima de 6, mas do professor ele considera acima de 4 pontos. Igual a 4 ou mais pontos, a gente pode suspeitar de TEP. E se a gente pode suspeitar de TEP, a gente já vai ter um caminho a seguir para a gente poder colher nossos exames complementares, tá bom? Vamos lá. O que a gente pode estar analisando para a gente também verificar a presença de TEP ou não? Na gasometria, por exemplo. Na gasometria, a gente primeiro vai observar uma hipoxemia. Por quê? Porque a gente sabe que o quê? Se a gente está diante de um TEP, os meus alvéolos estão ventilando direito, não está tendo nenhum problema na minha ventilação. Sendo que o que eu preciso para ocorrer minha troca gasosa? Para o meu oxigênio de fato entrar no meu sangue? Eu preciso de sangue. Se eu tenho ventilação, mas eu não tenho sangue, o meu oxigênio não vai estar entrando. Então, de qualquer forma, eu vou ter uma hipoxemia, uma diminuição da quantidade de oxigênio circulante, tá bom? Mas e por que, Mário, eu vou ter hipocapnia, que é a diminuição de CO2? Porque o meu corpo vai entender que eu tenho uma diminuição de oxigênio e ele vai tentar captar cada vez mais oxigênio, porque ele vai achar que o problema é porque está tendo pouca oferta de oxigênio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a hiperventilar. Quando eu hiperventilo, eu posso até colocar mais oxigênio para dentro. Mas o que eu também faço? Eu coloco CO2 para fora, tá certo? Então, depois eu também posso ter uma hipocapnia. No meu ECG, eu falei que a TEP ela tá de 100% associada ao nosso coração. E aqui a gente vai ter um tipo específico quando a gente for ver o ECG. O ECG, vocês vão ver para o semestre, vai ser um exame que a gente vai pedir para ver a atividade elétrica no meu coração. Então, quando a atividade elétrica do meu coração está alterada, eu posso estar diante de alguma situação que está promovendo uma disfunção do meu coração, tá bom? E o que vai ter? Eu posso ter taquicardia sinusal, que é basicamente uma taquicardia com ritmo normal, ou seja, meu coração está muito acelerado. Mas essa taquicardia, ela não é muito específica. Por quê? Porque eu posso ter taquicardia quando eu estou ansiosa, quando eu vou fazer uma prova, quando eu corro demais, faço muito exercício, eu também entro em taquicardia sinusal. Então, não é muito específico para a TEP. Já S1, Q3, T3 é, assim, bem específico. E o que é? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque isso aqui entraria muito nas bases do ECG, enfim. E ele não cobraria também o ECG para vocês verem. Então, tipo assim, só saibam que esse S1, que é 3C3, ele é bem específico para TEP. Na prática, não se vê muito. Tem uma das ligantes que ela já tá no internato e ela comentou que, sim, nem os próprios preceptores viram isso aqui. Isso aqui é muito de livro de prova. Mas saibam que tá diretamente relacionado, tá bom? E raio-x de tórax não é necessário para o diagnóstico de TEP. Na verdade, nenhum desses são, certo? Nenhum desses são, mas eles vão sempre ajudar a gente a desconfiar de que aquele cenário está relacionado de fato com TEP, tá bom? Então a gente vai ter o quê? Raio-x de tórax. E o que eu vou ver? Raio-x de tórax pode estar normal, certo? De fato pode estar normal, mas ele pode apresentar duas pistas. O sinal de Westermarck, o professor gosta muito de cobrar, que é o quê? Essa área aqui de hipertransparência. Vocês estão vendo que aqui eu vou ter uma diminuição dos meus arcos costais, eu não consigo ver eles direito, e eu vou ter um apagamento mesmo, um lugar mais preto. Isso aqui é uma área de hipertransparência e isso vai estar associado com o sinal de Westermarck, certo? E o que é isso? Ele vai estar associado com a diminuição da minha perfusão tecidual, tá bom? Então ele vai de fato falar aqui, ó, aqui não tá bem perfundido, então isso aqui é um sinal de TEP, tá bom? E corcova de Hampton, que é esse aqui, esse sinalzinho parecendo um triângulozinho, uma corcova mesmo, que ele vai estar associado com aquele paciente que tem exatamente infarto pulmonar, ou seja, aqueles 10 a 12% de pacientes que têm infarto pulmonar por conta da obstrução de um dos ramos mais distais e que também tem hemoptise. Corcova de Hampton associada a infarto pulmonar. E as outras duas que a gente vai estar utilizando como pista vai ser o eco e os marcadores. O eco, ele vai ser aquele exame que vai meio que ser um ultrassom do meu coração. Então, eu não disse para vocês que meu VD ele vai estar bem dilatado, ele vai estar hipertrófico?
Então, ele vai estar hipertrofiado, ele vai estar bem grande, e eu vou também ver que ele não vai estar bombeando direito. Então, eu vou ver uma disfunção do meu VD. E os marcadores, que é a troponina e o BNP. Esses dois marcadores aqui, eles vão estar associados ao meu músculo cardíaco, certo? E na TEP, com o meu músculo cardíaco, ele vai ter um deles sofrido isquemia, parte dele, né? Sofrido isquemia. Eu vou ter aumento de troponina e também o aumento de BNP, porque vai estar associado a esse aumento de pressão dentro do VD pela quantidade de sangue que está muito alto, porque ele não está conseguindo ejetar para a minha artéria pulmonar. E o que é que eu preciso, Mari? Onde eu consigo chegar e falar assim, de fato, isso aqui é TEP, angiotomografia de tórax. Paciente que tem alta probabilidade de ter TEP, uma história condizente, sintomas condizentes, eu vou pedir angiotomografia de tórax com certeza. E na prova é assim, ele vai dar um contexto, ele vai dar um paciente que tem, paciente jovem que faz uso de anticoncepcional, obesa, que fez uma viagem muito longa de ônibus, apresentou TEP. Como é que eu posso confirmar? Angiotomografia de tórax. Podem marcar sem medo. Na prova é desse jeito. Mas o que acontece? Ele vai ser nosso padrão ouro. A gente vai conseguir visualizar onde que o trombo tá e a extensão dele, ou seja, onde que ele tá conseguindo obstruir. Mas tem um problema. Na angiotomografia, a gente faz uso de contraste. E o que acontece? Paciente que não pode usar contraste não pode fazer esse exame. E agora? A gente já vai ver outro exame que ele é necessário. Então, para a prova de vocês, leiam o enunciado direitinho, vejam se aquele paciente vai ter algum contraindicação ao contraste. Quais são? Alérgico, certo? Então, ele vai dizer paciente alérgico a contraste. E também paciente nefropata, certo? Porque o contraste, ele vai precisar do nosso rim para ser filtrado. Se meu rim não está funcionando, ele acaba que vai ser tóxico, certo? E ele ainda fica mais tóxico ainda quando o meu rim não está funcionando mesmo. Ele é tóxico no nosso corpo, tóxico no nosso rim, certo? Então lembrem, paciente que tem problema nos rins, faz hemodiálise ou que tem algum tipo de nefropatia e paciente que tem alergia não pode fazer angiotomografia de tórax. Eu vou fazer outro exame, tá bom? Que eu vou falar já para vocês. Mas se não tiver contraindicação, podem marcar sem medo. E o dedímero? O que o dedímero é? O dedímero, gente, ele vai ser basicamente um produto da degradação da miofibrina, que a miofibrina a gente sabe que é um dos fatores de coagulação. E ele vai ser o quê? Ele vai ser um exame que eu vou solicitar só quando eu tiver muita pouca probabilidade de ter um TEP. Ou seja, aquele paciente que tem um score de Wells bem baixinho. O paciente de score de Wells de 1, de 2, de 3, enfim, menor que 4. Que vai basicamente chegar assim, é bem difícil que esse paciente tenha TEP. Então, por que eu vou solicitar ele? Porque ele não é muito específico, ou seja, não é só no TEP que ele vai estar aumentado, certo? Mas ele é bem sensível. Então, se tiver assim, o mínimo do mínimo do mínimo do coágulo, ele vai conseguir verificar isso e a gente vai prosseguir com a investigação. Então, o que eu faço? Eu tenho um paciente que ele tem uma clínica muito sugestiva de TEP. O Wells dele é maior ou igual a 4. Angiotomografia de tórax, se ele não tiver contraindicação no uso de contraste. Não, o paciente ele tem uma clínica muito baixa, sugestível, com quase certeza que não é TEP. Faço o dedímero, certo? Se o dedímero vier aumentado, eu vou direto para a angiotomografia de novo, se o paciente não tiver contraindicação ao uso de contraste. Se o dedímero vier baixo, realmente não é TEP, vamos pensar em outra coisa que esse paciente tem, show? E tá, Mário, o que eu vou usar então se eu não puder usar contraste? A cintilografia, ventilação, perfusão. Lembrando, para não confundir, se eu puder fazer angiotomografia, se eu não tiver contraindicação de contraste, eu vou na minha angiotomografia. Se eu tiver contraindicação, eu vou na cintilografia, ventilação, perfusão. O professor cobrou na minha prova passada também isso. Foi a primeira vez que ele cobrou. E foi, assim, uma pegadinha para muita gente, porque, de fato, a gente acaba esquecendo muitas vezes disso. A gente acaba focando tanto na anjo, que a gente esquece que ela tem uso de contraste, a gente não pode fazer em pacientes que têm nefropatia ou que têm alergia. E o que vai ser essa cintilografia? Ela vai analisar tanto a ventilação e a perfusão. Então, aqui ela vai estar vendo a ventilação. Vocês podem ver que está bem pretinho, super bonitinho, tá vendo que não tem nenhum área esbranquiçada, então a ventilação tá ok, a TEP não muda a ventilação. Mas na minha perfusão, olha aqui, todas essas áreas aqui
estão com baixa perfusão. Todas essas áreas aqui não estão passando sangue. Então, isso aqui vai também ajudar a gente a falar assim, ó, o problema não é que o meu pulmão tá com algum problema assim, que ele não tá conseguindo ventilar direito e, consequentemente, perfundir direito. Não, ele tá só com problema de perfusão. E um dos principais que eu penso quando tá relacionado à perfusão pulmonar é a TEP. Tá bom, gente? Tratamento, vou passar muito rápido, porque basicamente só ler, porque ele não cobra muito, certo? Mas só a título de curiosidade para vocês. TEP leve moderado, aqueles pacientes que não têm muita clínica, aqueles pacientes que não vão ter disfunção cardíaca, certo? Então vai ser uma coisa bem tranquila. Posso usar anticoagulante, fazer uma coisinha ali para de fato diluir aquele trombo e ver se ele sai, né? Então eu posso usar heparina e varfarina, mas eu tenho que monitorar a INR deles, né? E também posso usar a rivaroxabana, porque a rivaroxabana já não precisa monitorar, que já tem uma atividade mais previsível, certo? Ah, não posso usar anticoagulante por algum motivo. Posso usar, então, o filtro de veia cava, que é basicamente um bichinho mecânico que eu coloco na minha veia cava para impedir que, de fato, os êmbolos, que geralmente são criados lá nos membros inferiores, eles consigam chegar na minha artéria pulmonar. Então, é bem tranquilo. Já no TEP maciço, que é aquele TEP que de fato tem uma disfunção ventricular, choque cardiogênico, o que eu vou usar? É algo mais forte. Então, eu vou usar trombolíticos, certo? Que são aquelas substâncias que de fato vão ali para quebrar mesmo o meu trombo. Elas vão ser bem mais fortes. Eu vou ter a streptokinase, a alteplase. Eu só posso usar até, basicamente, o 14º dia do início da TEP. Por quê? Porque basicamente, a funcionalidade deles, né, a eficácia deles vai diminuir no decorrer dos dias. E com o decorrer dos dias, as coisas podem cada vez ficar piores. E eu vou ter que, meio que, ver coisas mais, infelizmente, invasivas, né, para eu poder resolver, porque pode evoluir para um quadro bem mais perigoso. Que é, então, da pior das hipóteses, embolectomia cirúrgica. Eu vou lá, abrir o paciente e vou tirar o meu êmbolo ali cirurgicamente mesmo, porque não tem como eu ficar esperando a ação de alguma substância quebrar aquele trombo, enfim. Acabamos a aula, certo? Agora a gente só vai resolver questões. Eu vou fazer algumas questões com vocês só, o resto vocês fazem em casa, mas vai ser bem rapidinho, tá bom? Acho que mais uns 5 minutinhos a gente termina. Façam aí, vou dar um minutinho. E aí, qual é a resposta? Coloquem no chat. Ó, gente, como eu disse, né? O dedímero a gente vai usar quando? Quando eu tiver uma baixa probabilidade. Ele tá basicamente falando assim, ó, é o seguinte, eu não tenho fator de risco para tromboembolismo pulmonar, não é obeso, não tenho trombofilia, não uso estrogênio, não tive internamento, não tive cirurgia, trauma, ainda fiz um Doppler, não teve trombose nenhuma, meu score de ouro ainda foi baixo, então o que eu vou usar quando tiver uma baixa probabilidade de TEP? Dedímero, porque aí com o dedímero eu posso descartar, se ele for baixo, eu posso descartar 100% que não é TEP, mas se for alto, aí eu já volto à investigação, mas é dele. Vamos lá, próximo. Já vão colocando a resposta, assim que vocês terminarem. Resposta. Perfeito. Item A, exatamente. Por quê? A gente está falando aqui basicamente dos nossos fatores de risco, né? Trombofilia, fator 5 de Leiden e também mutação do gene da protrombina. É um tipo de
trombofilia hereditária. A gente tem que investigar a trombofilia. Uso de anticoncepcional, falei para vocês também. Principalmente o combinado, que a gente tem anticoncepcionais que eles só tem progesterona. Então, se só tiver progesterona, ele não é fator de risco, viu? É só aquele anticoncepcional que ele é combinado com estrogênio, tá bom? E a quimioterapia utilizada no tratamento. Sim, a quimioterapia, como eu disse para vocês, também é um dos fatores de risco para TEP. Alguém quer falar? Se quiser falar, pode abrir o áudio. Acho que não, né? Foi sem querer. Tá, próximo. Resposta? Perfeito. Disfunção do meu ventrículo direito. É exatamente isso. Não vou nem explicar muito, porque já estão craque, né? Esse aqui eu vou passar, tá bom, gente? Mas porque é um dos mais fáceis, que é a ajuda editora, que é super tranquilo. Mas eu queria que vocês fizessem. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui que eu queria que vocês fizessem. Aí esse vai ser o último que a gente vai fazer para poder liberar vocês, e aí vocês fazem em casa o resto. Depois tu podia só lembrar o que são esses outros episódios descartados do Score de Wells? Falo, Juca. Vou voltar aqui rapidinho, então. Ai. Tu quer que eu fale os outros? O quê? É porque naquele Score de Wells, aí na letra O, aí tá escrito assim, outro descartado, que vale 3 pontos. Aí o que é esse outro descartado mesmo? Certo. Ó, seguinte. É porque, assim, o score de Wells, ele vai ser utilizado basicamente para a gente poder analisar a probabilidade de eu ter TEP, certo? Se eu tenho uma probabilidade muito grande de ter TEP, eu vou ter esses outros, esses critérios. Onde é que eu posso analisar esses outros critérios? Basicamente, o que eu acredito, né? Assim, é porque eu achei meio confusa essa parte, né? Então, se puder também me ajudar, eu agradeço. Mas dá uma ideiazinha aí, só porque eu tô um pouco perdida nesses outros critérios. Não, é porque realmente eu não sei, mas tudo bem, depois eu procuro aqui. Pronto, tá certo. Vamos voltar aqui. Pronto, façam essa questão. Então, Pronto, perfeito. Ele é nefropata. Se ele é nefropata, é exatamente isso que está associado, tá bom? Eu não posso usar de jeito nenhum, em paciente nefropata, contraste. Não posso, não posso, não posso de jeito nenhum. Porque se eu fizer isso, eu vou estar, primeiro, prejudicando ainda mais a nefropatia do paciente, certo? E eu não vou ter, basicamente, uma resolução muito fácil da minha TEP, porque aí eu vou estar associado com outro problema, tá bom?
Pronto, quais outros fatores que contraindicam além da nefropatia? Porque vocês precisam saber, certo? É alergia, certo? Paciente que é alérgico a contraste, e a nefropatia mesmo, certo? É esse que ele cobra, se o paciente for alérgico, se ele for nefropata. Por quê? Porque, de fato, o contraste ele vai piorar ainda mais o meu rim. Ele é nefrotóxico. Se eu tenho ali um paciente que tem um rim funcionando normal, super tranquilo, já não vai ter muito problema, tá bom? Pois, gente, eu vou liberar vocês, tem outras questões aqui, mas depois vocês podem fazer, se vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa. Quem me pergunta a respeito dos outros descartados, fala comigo no WhatsApp, por favor, que aí eu acho que eu consigo explicar melhor, tá bom? Porque eu acho que eu ainda não entendi muito bem a tua pergunta, ela tava com receio de falar alguma coisa errada. Mas tenta falar comigo no WhatsApp, as meninas, as líderes têm o meu número, podem me mandar mensagem, podem perguntar, o que eu puder ajudar, fiquem à vontade, tá bom? Então é isso, gente. Boa prova para vocês. Eu vou mandar hoje mesmo para as líderes quais vão ser as aulas do final de semana, mas dando logo um spoiler para vocês. A gente vai ter aula de exame de imagem amanhã. A gente vai ter aula de asma amanhã também. Aula de asma e aula de doenças pleurais, se eu não me engano, certo? A de exame de imagem amanhã, doenças pleurais e outros somente no domingo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, viu? Se vocês precisarem de qualquer coisa, podem falar comigo. Eu sou super tranquila. Boa prova. Tchau, tchau.